noite. Boa noite a todos vocês que acorreram a esse chamado, não é? E eu espero que está aí durante uma hora e meia, ouvindo falar desse tema, não deixe vocês cansados e desanimados, né? Porque falar do Brasil nesse momento, efetivamente, com alegria ou com disposição, eu acho que a gente precisa usar uma enorme dose de fé, né, de perseverança, de espiritualidade, porque no real, na realidade, na vida material, a gente está vivendo um momento muito difícil, não é? Mas quando a Mônica me ligou, perguntando se eu poderia colaborar com esse ciclo, né, me dava uma chance de fazer agora ou fazer em novembro. E com a indefinição das vacinas, eu achei melhor fazer agora, porque sabe lá, novembro, falta tanto tempo, não é? Então, se eu tinha que colaborar, a colaboração, creio que seria mais adequada de ser nesse momento. Mas eu tenho muita alegria de estar com vocês, com o Centro Loyola, com o Padre Fernandes, com os trabalhos que vocês realizam aí. Eu já fui conselheira, inclusive, do Centro Loyola, muitos anos atrás, e creio que essa relação entre fé e cultura é uma relação extremamente produtiva, né? Não só para o âmbito da fé, mas também para o âmbito da cultura. E nessa proposta, nesse desafio que a Mônica me fez, né, da gente pensar um pouco o Brasil através da literatura, eu pensei que uma maneira de fazer isso era fazer um percurso dentro da literatura brasileira, pelo menos tópico, né, com algumas paradas, para a gente pensar o que a literatura tem a dizer desse Brasil e o que a literatura pode ajudar a cada um de seus leitores a interagir na vida real à luz dessa experiência e desse saber que a gente bebe na arte, não é? Então, esse texto, né, Brasil, Brasis, alguns Brasis, né, pelo olhar da literatura, foi o tema que sobre o qual eu me debrucei para essa nossa conversa. A ficção, através da arte, primeiramente, foi o gênero de narrativa inaugural pelo qual os homens puderam contar sua história. Desenhando nas paredes das cavernas, é só a gente lembrar de Altamira, Lescaut, e aqui no Piauí, criando cenografias para seus túmulos com personagens fabulosos em argila. A gente lembra aí do Vale dos Reis, no Egito, ou nas sepulturas milenares das dinastias chinesas, ou procurando expressar o entendimento que formavam sobre a sua relação com o mundo, ainda muito embrionário, na verdade, uma relação com a natureza, com os fenômenos da natureza, os humanos criaram mitos. Os mitos estão presentes em todas as culturas, de leste a oeste, de norte a sul. Neles, implicitamente,
aquilo que nos interessa e que a gente conhece como história, com H maiúsculo, começava a ter um esboço. E, durante muito tempo, foram eles que guardaram as memórias dos primeiros grupos que acabaram chegando até nós. Quando mais tarde os acontecimentos coletivos ganharam um sentido memorável, no sentido que se precisava efetivamente guardar, não mais o simbólico do acontecimento, né, dos relâmpagos, dos tremores de terra, do nascimento da planta, do surgimento do sol, das eclipses, mas algum acontecimento memorável na vida do coletivo, do grupo, essas experiências foram mescladas entre o vivido e os mitos, com as grandezas heróicas que antes estavam atribuídas aos deuses e que os homens desejavam tomar para si. Os desafios capazes de distinguir esses relatos dos anteriores, dos mitos, ainda que em arriscadas desmedidas, a gente vai ver, está ilustrado em Ulisses, na Odisseia. E, aos poucos, incorporavam a elaboração de vivências interiores. Não era ainda uma introspecção, uma sondagem, mas alguns sentimentos, não é? E a ideia de que eles importavam tanto quanto as ações, as aventuras, as guerras. As narrativas começavam a fazer uma espécie de dobra, de plexo, na linguagem, para contar refiguradamente aquilo que já era fruto de uma figuração na linguagem. Porque a gente sabe que a linguagem não está colada na realidade com transparência, né? A linguagem figura essa realidade. Então, como diz o Paul Ricoeur, acaba sendo a linguagem cotidiana, comum, essa linguagem já é uma figuração, uma metáfora, uma representação do mundo, que varia, inclusive, de língua para língua. Por isso, as traduções não podem ser palavra por palavra. O mundo, então, nesse momento em que essas narrativas começam a trazer a experiência de vida junto aos mitos, e se inicia, o mundo aparece numa representação simbiótica, em que o objetivo das coisas, o objeto, né, a coisa objetiva que está no mundo exterior, e o subjetivo que estava na percepção dos homens, começa a evoluir numa linguagem e pensamento, não é? Difícil de poder separar essas duas coisas. Desse modo, começando pelos grandes feitos, os feitos que tinham impacto, né, a épica, e pelo dramático, tão logo a escrita permitiu consolidar determinadas formas, a literatura, que antes havia sido conservada viva pela oralidade e encenada de geração em geração em rituais e costumes, começa a oferecer nos relatos, simultaneamente, história e ficção. História, acontecimento e os mitos. Aristóteles, na Poética, ele já faz uma tratativa de tentar distinguir história e ficção, né? E essa argumentação e essa discussão vai chegar com ênfase, com sofisticação até Hegel. Daí para cá, o empenho tem sido não de separar, mas entender como história e ficção estão interpenetradas na maneira como a gente guarda, rememora
e expressa o mundo, inclusive o autobiográfico. Além disso, é preciso que a gente entenda que a história social das civilizações e das culturas nem sempre tiveram acompanhamento científico, documental, como hoje a gente tem. Para transformar os acontecimentos em fatos, que são chamados depois de fatos históricos, né? Havia apenas a chancela do poder. O poder religioso ou político tinha, então, condição de dizer, desdizer, apagar e narrar. Não havia etnólogos, sociólogos, nem antropólogos para validar. E, vigiados e perseguidos, os escritores, né, os narradores emergiram. E emergiram nos livros, acompanhados de prefácios e orelhas, escritos por eles mesmos, como paratextos, capazes de defender o autor de leituras distorcidas, que podiam pôr em risco o que ele queria dizer e, inclusive, sua vida. A Revolução de Gutenberg pôde estender e amplificar a voz dos pensadores para alcançar ouvidos longínquos, olhos longínquos, com todos os perigos das deformações do significado, causadas pela propagação da narrativa em contextos muito diferentes dos casulos onde eles criaram asas. Os contextos diferentes produziam ecos diferentes, o que poderia levar à fogueira tanto os livros como seus autores, já que eles não estavam mais podendo controlar à distância as interpretações. Trataram de se defender, inaugurando os prefácios que faziam as suas próprias obras. A literatura foi, durante muito tempo, portanto, cara e coroa do que se tomava como enunciados, capazes de contar a memória dos povos e capaz de criar referências tomadas como exemplares para justificar as origens e as histórias de uma nação. Basta ver que, ao tentarmos buscar os grandes nomes da cultura, e até recentemente mesmo, em povos consolidados socialmente, historicamente, além de filósofos e teólogos, que sempre estiveram presentes, só se pode contar com poetas e narradores para marcar a grandeza do tempo e da cultura. Somente a partir do século XVI, os físicos vão ganhar nome e espaço para a ciência, que, diversamente da literatura, não se marcava por nacionalidades, mas aspirava a uma universalidade. A gente sabe que esse século é um século em que a ciência vai despontar, né? Com problemas, com polêmicas, né? Ela já vinha se esboçando e ela vai ter grandes confrontos com a igreja, né? Que era dona de um saber e poder de dizer onde estava a verdade. Então, a universalidade que a ciência busca é de uma natureza e a universalidade da literatura é de outra natureza. Ela busca uma tradução em letra do corpo e da alma dos sujeitos, que anunciam sua experiência do mais íntimo da condição humana e aspiram a comunicar-se nessa mesma dimensão com todos os outros homens de qualquer tempo e latitude. A ciência, ela passa por superações, correções, ajustes. A literatura, uma vez escrita, permanece. A concepção do sistema solar, proposta por Aristóteles, sobreviveu 1000 anos, até Copérnico e Galileu. Mas Étimo Rei e Antígona
ainda nos dão o que pensar, tal como foram concebidos. Dito isso como um preâmbulo para o que eu quero abordar, verifica-se que o Brasil ganha cara, na verdade, nas cartas de Anchieta, nas cartas e sermões de Vieira. Os éditos reais para a colônia falam das vontades políticas da coroa, mas o que acontece no chão da terra, que era para ser de Vera Cruz, de Santa Cruz, e veio a ser Brasil, um nome efetivamente mais comercial, isso vai esperar pelo século XVII, quando o Gregório de Matos, além de penitente, pequei, Senhor, mas não porque pecado, de vossa piedade me despido. Pois esse Gregório de Matos penitente foi um arguto e temido sonetista da sociedade colonial portuguesa, cujos costumes versejou e traduziu em severas críticas para desnudar a hipocrisia de governantes e religiosos. Só um trechinho. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e querem governar o mundo inteiro. Para termos, de fato, uma literatura com cara de fundadora da nação, lembrar, por exemplo, a consideração que se tem na Itália por Dante, na Espanha por Cervantes, em Portugal por Camões, né? Então, que são fundadores de uma literatura que, na verdade, funda efetivamente uma língua e uma nação. Eco vai dizer que sem Dante não haveria sequer o italiano. Então, para chegarmos a esse tipo de literatura, em modelo ao gosto europeu romântico, a gente teve que esperar pelo Império e pelo século XIX, quando José de Alencar busca fazer uma síntese entre história e mito. Suas obras ignoraram a população escrava na capital, pois ele estava à procura das raízes e voltou o seu olhar para o passado, para o sertão, e achou motivos suficientes para a louvação do encontro entre a raça branca e indígena, reconhecendo a nobreza das figuras autóctones, como Felipe Camarão, que havia lutado contra as invasões estrangeiras no Nordeste e no Sudeste. Alencar mitifica Iracema, a dos lábios de mel, mas descobre-lhe o anagrama de América e a faz gerar um filho do português Martim, guerreiro branco, para ele tão nobre quanto Peri. Peri é o herói índio de Guarani. E com essa nobreza entre Martim e Iracema, ele vai criar uma identificação para o país novo. Mas não é possível ler esse romance, que nasce lindamente num ritmo épico, de poesia épica, sem a gente observar que o filho, Moacir, nessa abertura do romance de Iracema, está chegando à casa da mãe, está chegando à terra-mãe, porque ele foi levado para ser criado pelo pai, Alhures, e a mãe morreu ao dar-lhe a luz. Iracema foi deixada aqui com a jandaia e a palmeira. O filho foi para o norte, foi para além-mar. Pensemos. Profético? Político? Alencar não antevê em nenhuma das obras indianistas um desfecho de futuro feliz para a miscigenação que ele canta. Mesmo com a idílica arca feita com a copa da palmeira
que promete um porvir para Peri e Ceci nas águas do dilúvio do Paquequer, no final de O Guarani. Na República, início do século XX, Euclides da Cunha, com Os Sertões, anuncia dois Brasis, mostrando o sertanejo, antes de tudo, um forte, frente a um emergente dandy urbano com olhos postos no além atlântico, um de costa para o outro. Nesse quadro, já se desenha uma das fissuras com que lidamos ainda 120 anos depois. O livro também explicita uma leitura praticamente sociológica, com o atestado realista de seu testemunho, porque ele mesmo, Euclides da Cunha, testemunha o que se passara em Canudos, o quanto as promessas não cumpridas, promessa da inclusão da população negra abandonada após 13 de maio, sem ter para onde ir, sem ter com que ganhar a vida, sem estar preparada para viver uma experiência de efetiva liberdade. Também a promessa não cumprida de ajuda aos sertanejos vítimas da violência e dos jagunços, né? Dos índios desterritorializados. Não é? Essas promessas não cumpridas foram razão para que eles se unissem e autoajudassem numa perspectiva messiânica liderada por Antônio Conselheiro. E como na República Guarani dos Jesuítas, do século XVII, o Estado se colocou, outra vez, contra o povo. O filme de Sérgio Rezende é bastante digno para os que não enfrentam, por qualquer razão, o desafio de ler os 2 volumes da obra de Euclides. A violência da guerra sangrenta, de repercussão internacional, acabou gerando outras obras-primas, como o do Prêmio Nobel Vargas Llosa, intitulada A Guerra do Fim do Mundo. O escritor peruano, ele parte das derrotas iniciais sofridas nas 3 investidas do governo contra Canudos, que, para justificar sua derrota, realiza uma campanha de mentiras, ligando os miseráveis do assentamento a armamentos de ingleses interessados em restaurar a monarquia. A disputa de interesses dentro da República, a manipulação do poder, as vaidades ameaçadas, acabam por dizimar os mais pobres, numa injustiça social nunca penitenciada. Ali, nesse contexto, nesse quadro, porque é do início do século XX, 1904, ali mesmo está a gênese de um outro romance, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Ele próprio mestiço genial, condenado ao álcool e à exclusão. O personagem expõe a cegueira dos patriotas nacionalistas nas mãos de uma elite autoritária, ameaçada por sua lisura de tropeço. Sua defesa do país passa pela adoção da língua tupi, né? É muito interessante. Policarpo, ele quer que o país, para ser autêntico, adote a língua tupi e que a terra dos indígenas seja devolvida a eles. E o faz frente, inclusive, ao marechal-presidente Floriano Peixoto. Tido como louco e traidor, apesar de sua devoção total ao Brasil, é condenado ao fuzilamento. Monteiro Lobato, antes de ser o escritor, pai da literatura infantil brasileira, já era um homem famoso e comprometido com a análise do contexto brasileiro antes dos anos 20. Ele vai opor 2 cenários, esses mesmos 2 cenários, em outro plano social e econômico. Em Cidades Mortas,
sua crítica ao mundo rural em favor de uma modernização que era vista na cidade se dirige, no entanto, não ao sertanejo, mas se dirige aos proprietários de terra, cafeicultores, que insistem em buscar a proteção governamental enquanto desperdiçam os recursos pela falta de racionalidade no uso da terra. Fica nu, ali, que o projeto das elites era a manutenção de seus privilégios e não a modernização do país. Sem universidades, a primeira nossa é de 1929, criada para dar um título de honoris causa a um rei visitante, não há pesquisadores ou historiadores, a não ser os que podem contar sua autobiografia, como o fez, por exemplo, Joaquim Nabuco em Minha Formação, e que possam desenhar um perfil de nação recém-nascida da colônia. A decadência da família patriarcal poderia ter motivado o início dessa modernização reclamada por Lobato, no modelo de progresso americano que o Lobato louvava, né? Louvaria, inclusive, mais tarde, como adido comercial que ele foi nos Estados Unidos, e que, no entanto, a revelia de sua crítica segue na dependência de um poder e numa atitude muito pouco republicana. O Brasil, através da literatura, vai mostrando sua cara. Que as obras urbanas, como as de Machado, acabam por confirmar, ironicamente. Os seus livros, a hipocrisia e as dissimulações regem a vida pública nacional. Mas deixemos Machado, por enquanto, em outra moldura, e adentremos os anos 20, em que verificamos como a situação de numerosos brasileiros é confirmada na condição de subcidadãos pela série de romances nordestinos, considerados, do ponto de vista da capital, regionalistas, desde o 15 de Raquel de Queiroz até Vidas Secas de Graciliano Ramos. O descompasso é transparente na antropologia que aparece em Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, com um olhar muito benevolente à miscigenação, feita, no entanto, com violência e abuso. A leitura de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, pode ser sintetizada num conto muito posterior de João Ubaldo Ribeiro, O Sargento Getúlio, onde o mais é o menos. Sem poder entender uma contraordem sobre a entrega ajustada de um prisioneiro desafeto ao seu algoz, o sargento, feito agente de escolta, entra na alça de mira do ordenador da prisão, do coronel, e passa a ser ele o descartável como bandido. Alterados os interesses políticos, o homem fica à deriva diante de um Estado opressor, manipulador do compromisso com os seus fiéis submissos, súditos. A cordialidade que a gente viu com o Sérgio Buarque existe, mas entre pares, e para os demais, a lei ou cancelamento, como a gente diria hoje. Os intérpretes do Brasil, acima mencionados, vão abrir caminho para outros analistas, historiadores, sem a concisão e a convocação ao leitor como a feita pela literatura. Não é que eles sejam desimportantes, nem que sejam menores, mas a literatura faz uma convocação ao leitor. O fascínio pelas obras de Jorge Amado, contador de histórias, passa por esse procedimento que localiza o confronto entre os deserdados da sorte e os vencedores na vida, cujo ardil, quanto mais, é o da fraude,
da mentira, além da associação entre poderosos, sejam religiosos ou sejam políticos. Obra que resiste às suas fragilidades na solução de conflitos pela adoção de algo como o inverso simétrico daquilo que ele acusa. Capitães de Areia faz dos meninos pobres e órfãos de família, de garantias civis, faz com que eles busquem seu modelo em Lampião, que é lá Robin Hood, em versão violenta e vingativa, granjeia simpatia por fama de justiceiro. As desigualdades sociais não são eludidas nas denúncias que o literário faz com carimbo de engajamento social. Paulatinamente, o caráter mais ideológico passa a um segundo plano, porque a investigação de suas razões aponta antes para uma causa obscura e real da exclusão. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, localiza com precisão, em uma narração enxuta, quase sempre de períodos curtos, em frases coordenadas, o obstáculo à capacidade de usar a linguagem para entender-se e fazer-se entender. A expoliação do direito à educação que Sinhá e Fabiano sonham para os filhos sem nome impede aos retirantes o direito a um assentamento em terra, junto aos açudes, por exemplo, que eles cavam, sem direito a usufruir deles para não morrer de sede e de fome. Eles estão sempre a caminho. Essa expulsão contínua do homem do campo, iniciada no registro de O 15, chega à sua culminância nesse romance de 1938, em que fica patente que a coisa pública é um bem privado. A insistência em narrativas que procuram entender o desajuste na urdidura da diversidade de histórias e costumes que constituem a identidade nacional, ou poderiam constituí-la, segue mesmo ao tempo, continua com esse perfil mesmo no tempo da ditadura, da última ditadura. Quarupi, de Antônio Calado, é uma obra de 1967, e Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, de 1984. E, de modos diferentes, empreendem também uma interpretação dessa luta entre dois Brasis. No primeiro, o leitor acompanha um indivíduo marcado por contradições espirituais e afetivas, sociais e políticas, que atravessa uma década em busca de coerência como resposta ao clamor de justiça que a sua primeira vocação, que era a vocação religiosa, lhe despertara. Mas ele vai desembocar na luta armada, na revelação do Quarupi, um ritual de louvor à morte e à ressurreição, e deixa batendo. No segundo, o romance concentrado na Bahia, terra que viu nascer o país, a narrativa vai e volta no tempo e sintetiza em uma entidade chamada Irmandade o despropósito da tentativa de se unirem num só povo. Cito, abre aspas. Mas vejamos bem, o que será aquilo que chamamos povo? Seguramente não é essa massa rude de iletrados, enfermiços, empaludados, mestiços e negros. A isso não se pode chamar um povo. Não era isso que mostraríamos a um estrangeiro como exemplo do nosso povo. O nosso povo é um de nós, ou seja, um como os próprios europeus. As classes trabalhadoras não podem passar disso, não serão jamais povo. Povo é raça, é cultura, é civilização, é afirmação, é nacionalidade, não o rebutalho dessa mesma nacionalidade. Mesmo depurados, como eu prevejo, as classes trabalhadoras não serão jamais o povo brasileiro. Eis que esse povo será representado sempre pela classe dirigente, única que verdadeiramente faz jus a foros de civilização e cultura, nos moldes
dos nossos colonizadores. Pois quem somos nós, senão europeus transplantados? Fecho aspas. Em ambas obras, no entanto, o direito a sentir na pluralidade uma integração possível, um povo com dignidade e direitos reconhecidos legalmente e postos em prática, sem carteiradas, sem jeitinho, sofre um combate sem tréguas. O engano, a trapaça, a fraude, a mentira tomam o lugar de pensar a vida dos cidadãos para ilustrar os modos persistentes dos mandatários da nação em conduzi-la. A ilusão tem 3 dias de carnaval, mas acaba na quarta-feira. Aos homens expulsos do campo, como os índios de suas terras, eles se arrancham nas vilas periféricas da cidade, transformados, como na Idade Média, fora dos muros, em vilões, numa vida de servidão. Antropólogo brasileiro da estatura de Darcy Ribeiro e com uma perspectiva curiosa de quem viveu muitos anos como professor de universidade americana, Roberto da Mata, hoje professor da PUC-Rio, propõe uma leitura complexa e lúdica em seu livro Carnavais, Malandros e Heróis. Tudo no plural. Ele foca o autoritarismo, a malandragem e o misticismo que presidem a vida do povo e regem a nação, segundo ele no livro. Para a malandragem, o discurso é de que, aspas, não vale a pena esquentar a cabeça, isso não tem conserto, é assim mesmo, todo mundo faz. Mas isso não é gratuito, nem por preguiça. Isso é da experiência com o autoritarismo. Ele diz da vertente Caxias, o Brasil pedindo lei, limite, pessoas fortes, como até hoje acontece, enquanto os fortes manipulam os fracos. A porta de saída para esse imbróglio de poder e descartes é o misticismo, segundo da Mata, a religiosidade que agora mesmo, no nosso caso, aparece como vindo sendo apropriada pelo viés político. Para da Mata, na carnavalização, o país parece integrar artificialmente essas esferas. Mas, no dia seguinte, se vê que o bandido que apagou o malandro se insinua nas outras instâncias como o poder que assume o lugar de mando diante da incompetência do Estado. Em A Cidade Partida, 1994, Zuenir Ventura reapresenta o debate em nível de morro e asfalto e aponta que a vontade política podia fazer o milagre nesse Rio de Janeiro, que é um microcosmos do país. Mas o poder público não é do público, não serve ao público, está sequestrado, como diariamente vemos nos noticiários, com o Estado tendo abandonado o povo, a pandemia e a miséria. A classe dirigente é, pelo menos, digamos, alienada. Os romances urbanos vão também aparecendo, desde Senhora de Alencar até as obras ensimismadas e já clássicas de Clarice Lispector, sempre em alto padrão estético e de investigação das subjetividades em um desvelamento, numa sondagem angustiada. Mas não são obras que respondem às idiosincrasias da brasilidade, que, afinal, não é aí que se apura. Mas, surpreendentemente, essa ucraniana de Pernambuco, de coração selvagem, faz literariamente uma travessia do Agreste à Cidade Grande na personagem de Macabeia, quase analfabeta, que, por graça de uma tia, faz datilografia e se emprega em São Paulo, copiando letra por letra a escrita do patrão, já que ela mal sabe ler. A exclusão
e o impossível escape da condição de retirante se confirma na ilusão perturbadora seguida da tragédia que fecha o livro. Talvez não seja possível terminar essa fala, essa conversa, essa proposição de diálogo com vocês, sem um parágrafo breve sobre uma personagem que, em Rapsódia, articula raças, mitos e aspirações do homem do mato que vira estrela no céu para ser celebrado. Tem um porém. É sem caráter. Macunaíma, de Mário de Andrade, procura e não acha o caráter dessa brasilidade. Por falta mesmo de caracteres que o distingam, com os quais ele possa se comprometer, de habilidade para assumir um projeto seu e de nação e levá-lo adiante, o herói de nossa gente não é capaz de entrar na ordem do simbólico, de se organizar, de consolidar suas conquistas em um plano de socialização sem débitos a favores que desestabilizem sua independência. Talvez a fonte de mitos que elegeu Mário de Andrade como fonte primeira das pesquisas que fez para o livro tenha montado o mosaico, sem amálgama, que resultou nessa rapsódia poética e fragmentária de um povo à procura de si mesmo e de sua nação. Macunaíma se transforma em constelação na Ursa Maior. Quem sabe? Quem sabe? A construção permanente da identidade demanda educação, demanda trocas, demanda a assunção de uma consciência da sua própria subjetividade no encontro com o outro, no encontro na alteridade. Encontro e não confronto. A literatura diz tudo, praticamente tudo da cultura humana. É o que diz Roland Barthes, chamando-a de antidisciplina, já que abraça os saberes múltiplos que estão presentes na vida humana e dos quais a literatura trata e envolve. Mas ele adverte. Mas quem sabe só literatura, não sabe nem literatura. Por isso, podemos talvez encerrar esse bloco de reflexão com um poeta contemporâneo de grande força social, cuja obra engajada na denúncia da perplexidade que acompanha muitas vezes, em clima de realismo mágico, o périplo confuso do homem brasileiro. Afonso Romano de Santana, em seu livro Que País é Esse?, anotou o poema do qual eu tiro um trecho para terminar esse nosso primeiro momento de diálogo. Há 500 anos caçamos índios e operários. Há 500 anos queimamos árvores e hereges. Há 500 anos estupramos livros e mulheres. Há 500 anos sugamos negras e aluguéis. Há 500 anos dizemos que o futuro a Deus pertence, que Deus nasceu na Bahia, que São Jorge é que é guerreiro, que do amanhã ninguém sabe, que conosco ninguém pode, e quem não pode, sacode. Há 500 anos somos pretos de alma branca. Não somos nada violentos. Quem espera sempre alcança. E quem não chora não mama. Ou quem tem padrinho vivo não morre nunca pagão. Há 500 anos propalamos que esse é o país do futuro. Antes tarde do que nunca. Mais vale quem Deus ajuda, e a Europa ainda se curva. Há 500 anos somos raposas verdes, colhendo uvas com os olhos. Semeamos promessa e vento com tempestades na boca. Sonhamos a paz da Suécia com suíças militares. Vendemos ciris na estrada
e papagaios em aia. Senzalamos casas grandes, sobradamos mocambos. Bebemos cachaça e brama, Joaquim Silvério e derrama. A polícia nos dispersa, o futebol nos conclama. Cantamos, salve rainhas, e salve-se quem puder.